Complicado, né? Muito complicado. Gente, eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que falar aqui. É difícil. É difícil de você conseguir acreditar tudo o que aconteceu. Meu, uma vitória. Era só isso que o Santos precisava. Uma vitória. Uma vitória pra ficar praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento. Uma vitória para eliminar praticamente qualquer risco, qualquer chance de rebaixamento. Não só disso, mas também de se manter na frente do Vasco, como se manteu, né? Se mantém, né? Porque o Vasco perdeu do Corinthians, para a sorte do Santos, como a gente falou aqui, o Vasco perdeu do Corinthians. E o Santos continua na frente do Vasco, independente de tudo. Mas a vitória impede, quer dizer, no caso, a vitória que não veio, faria com que o Santos aumentasse a distância com relação ao Vasco, né? E não aumentou, né? Se manteria na frente do Bahia, como se manteve, porque o Bahia também perdeu. Olha a sorte do Santos, o Bahia perdeu do São Paulo. A gente vai falar disso daqui a pouco aqui também, dessa sorte que o Santos teve. Bahia perdeu do São Paulo. Né? Com isso, o Bahia se mantém atrás do Santos, o Santos se mantém na frente do Bahia. Mas no caso, uma vitória deixaria o Santos aumentar a distância com relação ao Bahia. O Santos ficaria na frente do Cruzeiro, agora. Né? Ia depender do que fosse acontecer no jogo do Cruzeiro que vai ser hoje e mais tarde contra o Atlético Paranaense. Mas no momento, o Santos estaria pelo menos no momento na frente do Cruzeiro. No momento. Mas enfim, de qualquer forma, o Santos estaria praticamente livre de qualquer chance, de qualquer risco de rebaixamento. Estaria feito com 46 pontos. Seria feito 46 pontos, já estaria praticamente salvo. Praticamente. Mas não. O Santos faz uma partida ridícula, uma partida vexatória, pífia. Parece que nem entrou em campo no primeiro tempo. Parece que o Santos dormiu em campo para deixar o Fluminense jogar. Parece que foi isso que aconteceu. O Santos dormiu e deixou o Fluminense fazer o que ele quisesse. E foi isso que aconteceu. E assim o Santos perde o jogo de uma maneira assim tão vergonhosa. Segundo tempo melhorou? Melhorou, foi pra cima, teve algumas chances, enfim, teve chances no segundo tempo, fez um segundo tempo melhor. Mas não foi o suficiente para reverter o resultado que já era ruim. O Santos perde de 2-0 no segundo tempo, no primeiro tempo, quer dizer, vai pro segundo tempo perdendo de 2-0 e daí depois o Fluminense simplesmente só amplia e segura o placar. Contra o Fluminense, que aliás, como eu falei aqui, era obrigação ganhar do Fluminense, não só por conta de todas as questões que a gente falou, né, que daí ia se manter praticamente livre de qualquer chance de qualquer risco de rebaixamento, mas também porque o Fluminense não tá brigando por mais nada. O Fluminense agora só tá jogando para cumprir tabela. O Fluminense agora tá focado no Mundial. Então, o Fluminense não teria interesse nesse jogo. Né? Então, por isso que a intenção, por isso que a obrigação, quer dizer, por isso que a obrigação do Santos era ganhar. Daí você vai me falar, mas o Fluminense entrou com um time titular. A gente acreditaria que o Fluminense entraria com um time reserva por conta de todas essas questões que a gente sabe que eu falei aqui, que o Fluminense está de férias, só está pensando no Mundial, está com a situação resolvida, enfim. Né? Por isso, a gente poderia acreditar que muito provavelmente o Fluminense entraria com um time reserva. Né? Mas não, entrou com um time titular. Pode até ser, mas isso também não justifica a derrota. Porque o Santos tinha que minimamente jogar com vontade. Porque olha só, o Santos ganha do Flamengo, o Santos ganha do Palmeiras, o Santos ganha do Grêmio dentro de casa, ganha do Palmeiras fora de casa, mas com... Assim, fora de casa não foi no Allianz Parque, né? Mas o mando de campo foi do Palmeiras, foi lá na Arena Barueri, enfim. O Santos ganha do Flamengo, numa Mega Rincha com o mando do Flamengo, que são times melhores do que o Santos, né? Tem, assim, um time na mesma linha de qualidade que o Fluminense tá, né? Agora, eles estão na mesma linha de qualidade que o Fluminense. Então, se o Santos ganhou desses times, o Santos teria condição de ganhar do Fluminense. Não ganhou porque não jogou o necessário para ganhar. Porque no primeiro tempo, como eu falei, parecia que o Santos simplesmente tinha dormido em campo para deixar o Fluminense jogar. E simplesmente foi isso. E assim o Santos perde de uma maneira tão vergonhosa como perdeu e não está salvo do rebaixamento. Está fora da zona de rebaixamento? Está.
está porque o Santos teve uma sorte absurda. Absurda. Agora que a gente vai falar disso. Olha a sorte que o Santos teve. Depois que o jogo do Santos acabou, a gente fica secando o Bahia. Né? A gente secou o Vasco contra o Corinthians antes do jogo do Santos. Funcionou. O Corinthians ganhou. O Santos fica na frente do Vasco. Beleza. Daí, com a vitória, o Santos aumentaria a distância. Né? Mas, enfim. O Santos perde, aumentaria a distância se ganhasse, mas enfim. Daí depois o Santos perde, a gente vai secar quem agora? O Bahia. Funcionou secar o Bahia? Funcionou. O Bahia perdeu do São Paulo. Então olha a sorte absurda que o Santos teve. Olha que sorte, porque o Santos perdeu, mas os outros times também perderam e por isso que o Santos se mantém na frente deles e fora da zona de rebaixamento. Né? Quando o jogo do Bahia com o São Paulo acabou e o São Paulo fez 1-0 no último minuto de jogo, eu pensei assim, nossa, o Santos foi criado de cara pra lua. O dia 14 de abril de 1912, as pessoas que criaram o Santos Futebol Clube, elas estavam de cara pra lua. Né? Porque, olha a sorte que o Santos deu. Olha a sorte absurda do Santos. Se mantém fora da zona de rebaixamento, porque os outros times também perderam. Impressionante. Mas olha só. Mas enfim, independente de qualquer coisa, o Santos não está salvo. O Santos não está salvo. Não está. Né? E agora o Santos tem mais 2 jogos pela frente para encerrar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acaba na semana que vem, dia 6 de dezembro, numa quarta-feira, daqui 6 dias. O Santos, nesses 2 próximos jogos, vai jogar com quem? Com o Atlético Paranaense nesse domingo, às 6h30, fora de casa, na Arena da Baixada, e depois com o Fortaleza, com Fortaleza na Vila, às 9h30 da noite. No caso, todos os jogos da última rodada serão às 9h30 da noite. Olha só os próximos jogos dos outros times. O Vasco vai jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, um jogo muito difícil pro Vasco. E daí depois joga com o Bragantino, encerra com o Bragantino em casa lá em São Januário. O Bahia joga com o América Mineiro em Minas, um jogo fácil pro Bahia, né? Mas aí o Bahia encerra, não lembro se é fora de casa ou dentro de casa agora, mas encerra com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que daí no caso vai ser muito mais difícil, porque o Atlético Mineiro tá brigando pelo título. Inclusive o Atlético Mineiro perdeu do Flamengo, quer dizer, ganhou do Flamengo ontem por 3-0. No Maracanã, inclusive, né? O Flamengo perdeu do Atlético Mineiro de 3-0. E assim, o Atlético se mantém na briga pelo título. É difícil? Mas o Atlético ainda tem chance. Então vamos ver como que vai estar até lá, pra ver se até lá na última rodada o campeão ainda não vai ser definido. E daí o Atlético vai jogar para ser campeão contra o Bahia. Mas enfim. Né? Teoricamente, né, no caso, a sequência do Santos é um pouquinho mais fácil do que a do Vasco e do Bahia? Com relação a do Vasco em especial, né? Porque o Vasco tem 2 jogos bem difíceis, porque é contra o Grêmio em Porto Alegre e o Bragantino depois disso. O Grêmio e o Bragantino também estão brigando para ser campeão. Também estão brigando pelo título, assim como o Atlético Mineiro, assim como o Palmeiras, enfim. Então, acredito que vai ser jogo complicado pro Vasco também. Então, isso é uma coisa que faz a gente se sentir um pouco mais tranquilo. E contra o Bahia, com o Atlético Mineiro também. Mas depende de tudo, o Santos tem que fazer a sua parte. Porque com esses resultados que o Santos deu sorte, o Santos, com isso, só depende dele mesmo. O Santos continua, no caso, dependendo apenas dele mesmo. Então, o Santos tem que se tocar. Chegar em Curitiba, no domingo, chegar na Arena da Baixada, com esse pensamento na cabeça, ganhar. Pensar assim, o que a gente devia ter feito na quarta-feira contra o Fluminense em casa, a gente não fez. Então, vamos fazer isso que a gente deveria ter feito na quarta-feira aqui em Curitiba, para compensar o papelão que a gente fez na quarta-feira em casa contra o Fluminense. É esse o pensamento que o Santos tem que ter para jogar contra o Atlético Paranaense. É esse o pensamento que o Santos vai ter que ter
para jogar com o Atlético Paranaense e ganhar, né? Para daí, né, ficar tranquilo na última rodada, né? E para o Santos chegar na última rodada simplesmente já salvo, só para cumprir tabela, o que tem que acontecer? Pelo menos o Vasco tem que perder, o Bahia ou o Vasco perderem, qualquer um dos dois, ou os dois também, né? Enfim. E o Santos ganhar do Atlético. O Santos ganhar do Atlético. O Santos ganhar do Atlético. E ou o Bahia ou o Vasco perderem os seus jogos, ou os dois. Se o Santos ganhar do Atlético, o Santos chega na última rodada já livre. Enfim. Então é isso que o Santos tem que vir com esse pensamento. Futebol não é uma ciência exata. A gente nem sempre o que a gente cogita acontece. Mas o que é de se cogitar? Que o Vasco perca do Grêmio, né? Então, o Vasco perde do Grêmio. Vamos cogitar isso aqui. O Vasco perde do Grêmio e daí o Santos vai ter que ir com esse pensamento na cabeça. Não ganhamos na quarta-feira, vamos ter que ganhar hoje. A gente já fez o papelão que a gente fez na quarta-feira, então vamos compensar esse papelão que a gente fez na quarta-feira ganhando esse jogo aqui hoje. Enfim, e isso acontecer, e daí, no caso, o Santos fica salvo. O Santos vai ter que ter esse pensamento na cabeça para jogar com o Atlético. Enfim, é isso. Não vou falar mais nada. É isso, gente. Então, vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo, se manter informado sobre o Santos, fala desse canal para todo Santista que você conhece. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.